eu já estou quase me sentindo em casa, né, aqui nessa igreja, porque o Morango insiste em me convidar para vir falar aqui, né, em alguns momentos diferentes. A gente esteve aqui em 2009 nesse congresso que tinha esse mesmo tema. Pelo jeito o pessoal não aprendeu, então a gente está repetindo. E eu tive no acampamento... exato, é porque ela está sempre jovem como eu. Muito bom, irmão. Foi corrigido 2 vezes aqui. O Espírito está falando hoje, viu? Eu, um presbiteriano, no meio de batistas, mas é assim que é bom, né? Para a gente achar graça um do outro. E eu falei no acampamento de jovens que eu não lembro exatamente quando foi. Foi carnaval? O que foi? Foi carnaval? Não foi carnaval. Foi uma outra época aí. De inverno, exato. Estava frio mesmo. E agora de novo, né? Eu ainda não entendi exatamente porque que o Morango me chama tantas vezes, não. Porque eu, sinceramente, tenho desistido de tentar parecer alguma coisa ou falar de algum jeito. Cada vez mais eu tenho optado pela simplicidade na comunicação, né? Por isso mesmo eu não gosto. Quando o Glenn falou assim, por causa dos tios, eu quase tremi na base. Não, aí ele falou que eu era mesmo mendigo. Eu, na verdade, falo que eu sou a mula, né? Como Deus usa a mula lá de Balaão, também me usa. Então eu não estou muito preocupado com o título, com jeitão, com verborragia, com maneiras de se falar o Evangelho, porque eu acredito que Jesus foi simples, foi direto, foi no meio do povo, e eu estou tentando fazer cada vez mais isso, ir descendo esses degraus aí que existem, de muita gente que bota roupa bonita e usa título e tal. Então, talvez seja por isso até que, por essa identificação que a gente tem de caminhada, ele continua me insistindo e o Glênio tem a loucura de me abrir, né, essa oportunidade de falar aqui na igreja. Então, estou muito feliz, felizmente também por rever alguns rostos aí conhecidos de caminhada. Tomei um susto ali ao ver um metodista perdido aqui dentro, meu ex-aluno e futuro aluno, talvez, certo? Hugo, Kelly também, sua esposa. Se vocês não conhecem depois, dão um abraço nele, que é o menino Jóia, esse menino aí. Alunos também ainda na caminhada, enfim. Estou muito contente de estar aqui, tá bom, gente? Muito obrigado por essa receptividade, por esse tempo que a gente vai passar juntos aqui. Bom, da outra vez que eu estive aqui, eu não sei quantos estavam, quantos se lembram, difícil a gente lembrar alguma coisa de 2 anos atrás, mas o tema era esse mesmo, né? A cruz continua jovem, porque abandoná-la tem seduzido a tantos. E eu quis falar um pouco mais sobre essa coisa histórica da cruz, o que ela significava, o que era esse instrumento de morte bárbara pelo qual Jesus passou e o que isso significou para o Evangelho quando foi dito que a gente tinha que carregar cada um a sua cruz. Então eu tentei trabalhar um pouco esse tema. Dessa vez, pensando nos vários significados que a cruz tem, porque a cruz é um símbolo que carrega uma mensagem assim profunda, extremamente complicada na teologia, porque nela a gente tem a centralidade do plano salvífico de Deus, né? É na cruz e na ressurreição, obviamente. Então, se a gente quiser falar da cruz, a gente pode ficar falando a vida inteira, né? Como essa igreja tem procurado falar, né? Centralizar a sua mensagem em torno da cruz de Cristo. E eu aprendi uma vez, há muito tempo atrás, de um pastor amigo, de que, no fundo, a gente precisa sempre falar o óbvio, repetir o óbvio, porque a gente não faz o óbvio, né? Infelizmente, é uma tarefa árdua e dolorida o pastor de igreja que tem que pregar domingo após domingo. Quando você tem uma equipe grande, beleza, que você racha aquilo ali, né, divide os horários e os domingos e assim vai. Mas pegar domingo após domingo para aquela comunidade e muitas vezes você se frustrar com mudanças muito pequenas. E a Bíblia é a mesma há 2000 anos. Quer dizer, qual é a novidade que eu posso trazer para vocês se a Bíblia é a mesma? Claro que é um olhar diferente, talvez, meu, daquilo que eu tenho aprendido e caminhado. Então, eu vou optar por ser bem simples. Não vou usar nenhum autor, nenhum assim, termo técnico, nada assim muito que impressione, né? Eu vou usar alguns textos muito simples para ver se hoje, pelo menos, falando óbvio, o Espírito ache no seu coração uma terra fértil.
né? Para que a semente possa ser plantada ali e ela germine verdadeiramente, né? Quem sabe hoje não é um dia de conversão para a sua vida. Porque a conversão não se dá uma única vez não, viu gente? Eu pelo menos sou adepto dessa teologia de Orlando Costas. A gente vai se convertendo de várias maneiras e várias partes aí, áreas da nossa vida e ações precisam ser mudadas e ali esmirilhadas, né, por Jesus, porque a gente é bem complicado, hein? Como o Glênio falou aqui de pecado predileto, esse é aquele pecado que a gente vai carregando, né, aquela mochila que a gente carrega, e tem um dia que a gente tem que cortar isso fora. Então a minha oração é para que hoje seja um dia que, falando óbvio, talvez o óbvio seja falado diferente no seu coração pelo Espírito. Tá bom? Ok. Eu não vou abrir a Bíblia não, porque eu trouxe impresso aqui, tá? Então é da Bíblia o que eu vou falar aqui. Mas você abra aí, por favor. Eu quero falar o meu tema, eu não trouxe PowerPoint, não trouxe nada, porque eu também não gosto muito desse negócio não. E eu sei que você depois também não vai gravar muito do que eu falei, mas o Espírito vai aplicar o que precisa aplicar no seu coração. O que eu quero falar hoje sobre a cruz é o seguinte: a cruz é uma entrega voluntária e sacrificial de amor. É isso que a cruz é para mim hoje, no que eu quero falar aqui. Uma entrega voluntária e sacrificial de amor. E o primeiro texto que eu queria trabalhar com vocês é o texto de João 15, versículos 12 a 14. Abra, por favor, aí a sua Bíblia. A gente deve ter diferentes versões aqui. Eu vou usar a versão oficial, que é revista e atualizada. Se você tiver NVI, qualquer outra, não tem problema não. O oficial que eu estou falando aqui é uma brincadeira, porque é da Igreja Presbiteriana, tá? Que a gente usa. João capítulo 15, versículo 12 a 14. Diz assim a palavra de Deus: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Até aí. É engraçado porque Jesus é um cara extremamente amoroso, é um exemplo de vida no trato com as pessoas, com os diferentes, com os desvalidos, com os menores, com aqueles que nada são. Uma pessoa que me parece extremamente próxima, agradável, afável, bem-humorada. Ele não tem muita paciência com o crente, certo? Você pode ver que Jesus só perde a paciência com os pastores e com os teólogos, né? Os fariseus e os escribas e os sacerdotes. Mas com a gentalha, assim como nós, né? Com o cego, com a prostituta, com o publicano, ele era um cara extremamente amável. Mas engraçado que Jesus era um cara meio radical. Uma radicalidade amorosa, porque em um texto de Mateus 12:30 ele diz que quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Ou seja, com Jesus não tem meio termo, gente. Eu não sei se já te deram essa notícia. Porque o crente tem uma mania de achar que com Cristo dá para andar meia boca. Eu não sei exatamente a quem a gente engana, porque a Cristo eu sei que a gente não engana nem a Deus. Eu acho que a gente se engana de achar que há a possibilidade de caminhar com Cristo meio a meio. Não me parece que haja opção. Porque ele fala que se não é a favor, é contra. E se você não está com ele trabalhando, ajuntando, é porque você está espalhando. Ou seja, não tem como ficar na beira ali, de mão no bolso, olhando, observando, né? Por que eu estou chamando a atenção a isso? Porque esse pequeno texto de João tem uma formulação lógica aqui. Presta atenção, siga comigo aí. Eu não estou anotado, eu gostaria muito de ter um quadro, mas não tem aqui. Mas, vamos lá. Esse texto diz que amar é um mandamento. O meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros. Então, amar uns aos outros é um mandamento. Vocês sabem o que é mandamento? Não sei se sabe.
Porque se Cristo é o nosso Senhor e a gente declara isso, Ele está mandando a gente fazer alguma coisa e a gente não faz, na situação Senhor e escravo, que é a nossa, significava no mínimo algum castigo, certo? Alguma chibatada ali. Faz, não faço. Certo? Panha lá, não panha. Castigo, gente, porque mandou fazer, certo? Mandamento não tem escolha, não é opção. Ele está dizendo o seguinte: o meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros. Então, amar é mandamento, certo? Guarda isso aí. A questão agora é que ele fala amar não de qualquer maneira, mas como eu amei. Então, amar é mandamento, e a maneira como a gente tem que amar é como ele amou. Então, o padrão não é qualquer tipo de amor, não é um amor meia boca, não, também. Não é um amorzinho assim, que dá uns abracinhos, tá, aquelas coisinhas. Abraça seu irmão, fala bilu-bilu para ele. Tá. Não é nada disso. Amar como ele amou, é o que diz aqui o texto, certo? Eu ainda não vou chegar aí como é que ele amou, não. Mas olha que ele fala assim: a maior forma de amor é dar a vida pelo outro. Ele quer que a gente ame como ele amou. E a melhor maneira, ou a maior forma de você amar é você dar a sua vida por alguém. Porque o que mais você pode fazer por alguém? Fala por mim. Você pode fazer um monte de coisa. Agora pensa bem, na radicalidade da sua ação, se você entregar a sua vida, depois dali você não pode fazer mais nada, pode? A menos que você ressuscite. Mas se você der a sua vida, ali é a prova maior de que você realmente ama radicalmente alguém. Então a maior forma de amor é dar a vida. Interessante é que foi o que Jesus fez, certo? Então veja que agora uma coisa faz sentido com a outra. Ele fala assim: eu quero que vocês amem como eu amei. Não existe nenhuma outra forma de amor maior do que dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. E foi isso que ele fez. Logo, me parece que Jesus está pedindo para que você faça o mesmo. Que você dê a sua vida para alguém. Isso é lógico ou não? E ele fala o seguinte: que se, você é amigo dele, você faz o que ele manda. E aqui começam as nossas complicações, porque a gente canta bonito mesmo. Jesus, aleluia, glória a Deus e tal, pá, tudo é maravilhoso. Jesus é meu Senhor, Ele me salvou e tal, e tal, e tal. Ou seja, a gente se diz amigo dele, mas não adianta dizer que é amigo dele se você não faz o que ele manda, é o que diz o texto aqui. Se somos amigos de Jesus, nós temos que fazer o que ele manda. O que ele mandou a gente fazer é amar uns aos outros. Não de qualquer maneira, mas ao ponto radical de dar a sua vida por essa pessoa. Agora eu pergunto para vocês, gente, essa é a cara da igreja, não é? A minha, pelo menos, é assim. Está vazia, porque todo mundo se matou um pelos outros. Entendeu? Só tem eu lá, porque depois dessa pregação vai ser um suicídio coletivo. Rapaz, não acredito nisso. Fiquei até me senti em casa agora mesmo. Ô, Morango, tá certo, filho. É para cá que eu venho. Muito obrigado, viu? Vocês são os anjos. A caneta está aqui. Eu vou até escrever agora, porque agora fiquei sem graça se não escrever. Quem não enxergar aí, põe um binóculo, tá ok? Ou então depois você assiste o vídeo que está sendo gravado lá. Amar é mandamento. Guarde isso, viu? Amar como Jesus. Essa cruz aqui é Jesus, tá bom? Amou. É para andar mais rápido. A caneta está falhando, viu? Se vier até o 3 aqui, já estou bem. Maior forma de amor. É dar a vida por alguém. Esses são os caminhos lógicos. O amigo
obedece. Amigo de Jesus, tá bom? O amigo de Jesus obedece o que ele manda fazer. Enquanto eu vou botando ali, alguém podia botar água aqui dentro para ver se sai, viu? Então, esse aqui com esse aqui. Se você é amigo, então você dá a vida por alguém. É isso que eu estou dizendo. Então a cruz, que foi o que Jesus fez, significa a máxima expressão de amor que pode existir. Por isso que eu falei para vocês que a cruz é uma marca, um significado de amor. Porque Jesus não podia fazer mais nada maior do que dar a sua própria vida por nós. A única questão que esse texto nos impõe é que esse é o caminho que a gente tem que seguir. Ok? Guarde isso aí um pouquinho. A gente tem um problema sério com a teologia da cruz, que é o seguinte: a gente normalmente olha para a cruz como sendo uma questão de salvação de pecados simplesmente. Bom, eu chego lá na cruz carregado de pecados, deposito aquele peso todo para Jesus, Jesus leva aquilo tudo para sei lá para onde, para o quinto dos infernos, né? Lá para baixo, que diz, né, que esconde tudo lá no abismo do mar, leva lá para baixo, e a cruz vira aquele produto das organizações Tabajara, certo? Seus problemas acabaram. É uma cruz Tabajara. Isso, na verdade, não é teologia, é teologization, sei lá como é que eles falavam lá, não tem uma coisa assim, cruzation e tal. Aquilo ali é uma maquiagem, isso não existe, gente. É uma cruz individualizada que serviu para tirar os meus pecados. Essa cruz existe, sim, mas ela não é um fim em si mesma. Essa cruz é uma cruz egoísta e que não serve para nada. Jesus não veio salvar indivíduos. Jesus veio salvar a sua igreja, aqueles que são seus, o seu povo. Se Jesus estivesse preocupado só com vocêzinho, porque você é bonitinho ou bonitinha, ele tinha vindo só para você. Ele veio para aqueles que são seus, para um povo que é para ser chamado de seu e ser identificado por essa marca profunda de entrega de vida. Um bando de suicidas conscientes. Certo? Pessoas que estão afim de morrer pelos outros. Em que sentido a gente expressa isso? Eu gostaria de saber. Em que sentido a igreja, aquela que carrega a marca da cruz, demonstra isso, gente? Eu já falei isso, outro dia eu estava falando isso para os meus alunos, eu estou ficando velho. Estou ficando cansado, sério mesmo, gente, porque, como Jesus falou uma vez, né? Estou cansado de vos sofrer, né? Você caminha com o povo, caminha, e parece que a gente está andando sempre no mesmo lugar. É duro, né? Ok, vamos para um outro texto aí antes da gente se esgotar nesse. João 10, 17 e 18. Então eu falei aqui a cruz como... Não sei se estão anotando, mas o ponto 1 aqui geral é a cruz como um mandamento de amor. A cruz é um mandamento de amor. Quem não enxergou aí, eu vou levantar agora. Você leu aí? Um mandamento de amor. É mandamento, ok? Se você é amigo de Jesus e servo dele, obedeça, por favor. 2. A cruz como ato voluntário. Presta atenção aí, João 10, 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la.
este mandato, recebi de meu Pai. Guarda isso aí, eu espontaneamente a dou. Jesus, em um outro texto, Mateus 16, 24, se você puder abrir rapidamente aí, Mateus 16, 24, falou ainda uma outra coisa muito interessante. Bota o dedão, deixa o dedão aí em João, só para você lembrar o que a gente está falando, mas Mateus 16, 24, ainda nos Evangelhos, diz o seguinte: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Esse paradoxo esquisito aqui. Quem quer salvar-se, vai se perder. Agora, quem quiser perder a sua vida, dar a sua vida, entregar a sua vida, esse vai achar. E é sobre isso que eu gostaria de falar, gente. Olha, o problema nosso no dia a dia é que a gente gosta, eu aprendi isso não tem muito tempo, né, na minha caminhada pastoral, que ovelha gosta de vara e de cajado. É triste a gente falar isso, sabe? Porque o bom mesmo, eu pelo menos penso assim, o bom mesmo de ser pastor é quando você caminha com as ovelhas, discipula as ovelhas, ensina as ovelhas e elas caminham com as próprias pernas. Sabe, é ruim o pastor, principalmente com essa desgraça chamada celular, ter que toda hora, né, ficar atendendo coisas muito obrigado, coisas de infantilidade cristã. Sabe, a gente às vezes tem que resolver uns problemas que qualquer um, com, sei lá, 5 anos de caminhada, 10 anos de caminhada, resolveria. Mas não, a ovelha parece que gosta é de levar lambada mesmo e falar assim, ó, vai por aqui. E não de caminhar com as próprias pernas. Ou seja, a impressão que dá é que a gente fica esperando a liderança pegar você e colocar lá na cruz e tacar um martelo com aquele cravo lá na sua mão para você ser crucificado. Essa é a impressão que eu tenho, às vezes, sabe? Quando a caminhada cristã e essa entrega de vida, essa doação, essa autocrucificação é algo voluntário. Se você não fizer, ninguém vai fazer. O próprio Cristo falou isso. Olha, não foi ninguém que me botou lá na cruz. Nem o Pai fez isso. O Pai tinha uma vontade. Agora, eu dei. Pensa bem, gente. Porque às vezes a gente acha que Jesus foi programado, né? Vai. Aí ele chega lá na Palestina e tal, não sei o quê, tudo bonitinho, tudo certinho. Não sei quantos de vocês viram o filme, mas o filme A Última Tentação de Cristo fala um pouco sobre isso, sobre a possibilidade dele chegar naquele momento e querer passar o cálice adiante, né? Fala assim, não, acho que não vai rolar. Dói demais, é muito pecado para carregar, né? Um caminhão de pecado, vocês pecam demais, gente. Aí o cara pensa, bom, mas por que eu? Tanta gente no universo, eu? Por que eu? Eu tenho que carregar tudo, mas tudo mesmo. Essa é a vontade do Pai, que esse filho amado, voluntariamente, porque ama a gente profundamente, até um ponto que nem você consegue entender, tá certo? Porque o amor de Cristo é insondável e nada pode nos separar dele. Ele sozinho vai lá e faz. A gente tem que fazer igual. Não tem como a gente querer copiar Cristo se não for voluntariamente. A cruz é uma opção voluntária. Não vai ninguém fazer isso por você. Nem pastor, com toda a sua glória e graça, com toda a sua vara, para dar uma lambada das bocas de vez em quando a gente precisa mesmo. O cajado é para dar uma corridinha. Morde e assopra, né? Mas não tem pastor na face da terra, não tem líder na face da terra, não tem pai, não tem mãe, não tem guru salvador que vá fazer você carregar a sua cruz. Ninguém. Sabe quem tem que carregar a cruz? A sua? Você.
E sabe quando isso vai acontecer? Quando você quiser. E olha que eu sou calvinista, se é que você sabe o que isso significa. Certo? Quer dizer, o calvinismo acha, né, de alguma maneira defende essa ideia da perseverança dos santos, quer dizer, Deus é quem efetua em nós o querer e o realizar, mas essa coisa tem uma participação nossa, gente. Se você não quiser, não vai rolar. E mais uma outra coisa, o amor só é amor quando é voluntário. Sei quantos filmes você já viu na vida, novelas que passam na televisão aí, quando você tenta fazer alguém te amar, essa coisa sempre dá errado, certo? Quer seja por dinheiro, quer seja por sedução, quer seja por qualquer outro caminho, você não consegue obrigar ninguém a amar ninguém, porque se você fizer isso, deixa de ser amor. Ok? Isso é verdade ou não? Tá certo? Para você amar alguém ou para o amor ser verdadeiro, você tem que fazer isso livremente. Então, é um ato voluntário. E o amor só é amor quando é livre. Agora, junte isso com o que a gente acabou de falar antes. A cruz é um mandamento de amor, não é isso? Foi o ponto 1 lá? E é um ato voluntário. Se você tem que amar aos outros, ao próximo, como Jesus amou, isso só vai acontecer quando você quiser e for algo que você faz livremente. E, infelizmente, ainda tem muita gente na igreja querendo sentir a direção de Deus para fazer isso. E eu quero te dar uma péssima notícia. Você não vai sentir, não. Esse sentimento que eu estou dizendo que vai te, sabe, levantar do chão, vai ter um trimelique, vai subir pelas paredes, sei lá, essas unções malucas que tem por aí, essas unções, né, que as igrejas vendem por aí, um revelamento, né? Deus vai te revelar o seguinte: filho, ama os outros. Aí você, nossa, isso foi uma revelação. Já está na Bíblia, ó. É uma cara que está isso aí. Você só não leu, mas que está aí um tempão, ó. Então você não tem que sentir nada, filhinho. Você tem que obedecer, porque é mandamento. Vocês entenderam ou não? É bobo assim, simples assim. E mais, se você estiver esperando Deus dar uma lambada para você amar alguém, você está lascado, porque Ele também não vai dar. Você tem que amar porque você entendeu. Porque Deus te alcançou sim, tem esse milagre sim, de Deus ir no teu coração e falar umas coisinhas bacanas no seu ouvido, dar umas amolecidas, cantar uns louvor lá que você já fica meio... amacia a carne e de repente, né, o Espírito... né? O Espírito pega de jeito, você fala, hoje eu vou amar. Você sai que é um amorzinho pela rua. Eu sou um amorzinho. E sai amando todo mundo. Isso é muito sério, gente, que eu estou falando com vocês. É uma coisa simplérrima e banal e óbvia. Você tem que amar porque Jesus mandou, mas você tem que fazer isso quando você perceber que você tem que fazer. Porque você vai fazer por obediência, é voluntário e é livre. Caso contrário, você vira um fazedor de regras que cumpre uma série de leis que a cruz já arrebentou com todas elas. E agora estamos na graça, gente. Vocês estão cansados de ouvir isso aqui, certo? Da graça. Ou seja, não vai ter regrinha. Péssima notícia, eu sabia disso. Mas não fica triste comigo, não. Coisa só piora. Terceiro ponto que eu queria falar com vocês. Eu não estou cronometrando, não, Morango? Como é que está aí? Fala para mim. Não, assim... Já tem 35 minutos falando? Então vou encerrar. Não, chega, pelo amor de Deus. Eu mesmo não me aguento, gente. Pelo amor de Deus.
Essa aqui também não funciona. Acho que não está tendo escola dominical aqui não, hein, Morango? As canetas não funcionam? É que usa muito. Para que quebra a boca, né? É o contrário. Então a igreja está precisando de oferta, viu? Quem não enxergar, eu vou ler, tá bom? Dá um zoom na câmera ali. A cruz é um ato sofrido de fé. Eu falei que a coisa ia piorar. Atos capítulo 20, versículo 35. Atos 20, 35. Apóstolo Paulo falando. Atos 20, 35 diz assim: tenho-vos mostrado em tudo, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Alguns teólogos têm um probleminha com esse texto, porque Paulo diz que Jesus falou, mas nenhum dos evangelhos registrou. Mas, como Paulo é um apóstolo e um escritor inspirado, nós cremos que Jesus disse, só que alguém passou em branco e não registrou esse dito de Jesus. Mas Jesus teria dito e faria todo sentido com toda a sua mensagem, de que é mais feliz a pessoa que dá do que a pessoa que recebe. Infelizmente, eu falo isso com muita dor no meu coração, por ser um crente já antigo, na caminhada, eu nasci na igreja, e por ser teólogo, já há alguns anos, que a cruz está sendo travestida de muita coisa por aí. O pessoal tem dourado a pílula. Pega uma cruz dessa aqui, que é madeira, né, pau de dar em doido, né? Coisa crua, essa coisa feia, que não era assim, né? Essa aqui está bonita. Eram uns troncos assim meio tortos e que se apoiavam um no outro, que não era feito bonitinho de carpinteiro, não. A cruz é feia e linda ao mesmo tempo, né, pela obra que faz, mas a cruz, ela não vem dourada, gente, sabe? Tadinha, com florzinhas, ai, que gracinha, né? Botar umas lampadinhas nela e tal. A cruz é instrumento de morte. A cruz é instrumento de sofrimento, que aquele que mais nos amou foi para lá voluntariamente. Me parece, infelizmente, que existe um bando de malucos por aí, pintando a cruz, dando uma maquiada na cruz, botando umas roupagens, fazendo dela o que ela nunca foi, e nem nunca será. A cruz é algo horroroso, se você olhar para ela como sendo o nosso alvo, era lá que a gente tinha que estar. E alguém que nos amou profundamente foi no nosso lugar porque quis e porque te amou profundamente. No mesmo texto, se você olhar para cima aí, versículo 29, desse mesmo texto que Paulo está falando em Atos 20, ele fala: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. E o que tem acontecido por aí é um bando de lobo e pervertido, mudando a mensagem da cruz, dizendo que tipos de coisa? Mais bem-aventurado é receber do que dar. A bênção está em me dá Senhor, né? Ou glória, né? Sou filho do rei, então vou ter as coisas de príncipe. Essa teologia maluca que se barganha com Deus, em que se dá algo, mas para receber, não porque você está dando. Porque alguém, quando dá algo, não está esperando nada em troca, né? Quando dá mesmo, dá para valer. Vamos? É exato, eu
Exato, eu ordeno, né? Como é que tem? Eu não frequento muito essas igrejas, não, mas eu acho que tem umas frases assim específicas, não tem? Vou tomar posse. Eu ordeno, eu tomo posse. Jesus e manda, né? Deus, só falta falar isso, né? Eu ordeno que o Senhor me dê a bênção, e agora? Eu determino. Gente, que evangelho é esse? Em que receber virou mais importante, mais alegre, né? Mais bem-aventurado, mais feliz do que dar. Quando Jesus disse que mais feliz é o que dá do que o que recebe. A cruz se tornou uma egotrip customizada. Eu embarco nela por mim mesmo, porque a cruz me tira os meus pecados, e eu vou, né, adaptando aquilo que eu acho mais legal na cruz, uma egotrip, e customizada, como a gente já tem em vários lugares, né, que você monta, né? Monta o seu carro, né? Entra no site, eu quero ar-condicionado, direção hidráulica, kit isso, kit aquilo, a cruz cheia de kit, que adapta ao seu bel prazer. Isso é mentira do diabo. Isso aí não tem nada a ver com a cruz de Cristo, gente. Tem gente que diz que é possível amar e ser amado sem sacrifício. Impossível. Nem no namoro. Se você não se sacrificar, não rola nada. Vai rolar é o quê? Usos, né? As pessoas usam umas às outras como objeto, mas para amar, ou você se sacrifica, ou você doa alguma coisa do que é seu, ou você deixa de fazer algumas coisas, ou deixa de gostar de certas coisas. Eu não estou falando aqui de domínio, nada disso não. Mas se você não abre mão de muitas coisas, o seu relacionamento não vai a lugar nenhum. O amor, ele é sacrificial por excelência, porque senão não é amor. Ou seja, esse evangelho que é vendido por aí, minha gente, não tem nada de evangelho. Essa cruz que está por todo lado é fruto de gente sagaz que quer lucrar, pervertida e lobo que vem para devorar. Então não acredita nessas bobagens, não. É preciso muita fé para você crer diferente. Não é uma fezinha qualquer, não. Para você crer que é mais feliz o que dá do que o que recebe, você precisa crer muito em Deus. Que essa vida não se limita apenas a isso aqui. E que é dando, como diria Francisco de Assis, é dando que se recebe. É quando você perde a sua vida que você ganha. Se você tentar ganhar a sua vida, você vai perder. Ou Jesus é um louco desvairado que está nos enganando, ou isso que ele falou é verdade. Foi ele quem falou. Você quer ganhar a sua vida? Então entrega ela. Ou seja, eu queria dar a péssima notícia para vocês que amar dói. O significa dizer que quando Jesus disse para você, o meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros, vai doer. Por que vai doer? O Glênio estava falando há pouco sobre aquela... É poesia aquilo que você leu? Aquela poesia tão bonita, que o centro do nosso problema é o orgulho. É o nosso eu. E para você matar essa desgraça que tenta te controlar, vai doer. Porque você vai ter que se negar. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas que você acha que traz prazer para você em função de outra pessoa. E isso dói, gente. Se não doesse, Jesus ia fácil para a cruz. Mas ele não foi facinho para a cruz, ele foi batalhando com aquilo ali, suando sangue, pedindo para Deus, não é possível, passa de mim, mas eu vou fazer a sua vontade e vamos embora. A questão é que ele disse que ele perde a vida para ganhar. E ele realmente reave, como é que seria a conjugação? Pois é, ele reaveu, whatever, vamos em inglês.
A questão é que ele ganhou de volta a vida dele com a sua ressurreição, não foi? A nossa ressurreição vai estar aqui presente. Nós vamos ter mais alegria ao amarmos uns aos outros. Ou seja, isso faz parte da nossa loucura. Acreditar que amar as pessoas de modo sacrificialmente é o que nos fará felizes. Eu queria concluir dizendo para vocês que a cruz continua jovem e atual, porque não existe qualquer outro caminho melhor do que o caminho do amor. Lembra lá do apóstolo Paulo, Coríntios, capítulo 12, finalzinho, versículo 31, ele fala assim: e eu passo a mostrar um caminho sobremodo excelente. E ele entra no capítulo 13 falando sobre o amor. O melhor caminho que a gente pode andar na nossa vida é o caminho do amor. E a cruz é um caminho de amor. É um caminho de amor sacrificial. O mundo, gente, o que ele mais precisa e sempre precisou, e Jesus já sabia disso, por isso que eu falei para vocês que essa mensagem é óbvia, o que ele mais precisa é de amor. Esse jornal aqui, JL, é do dia 23, agora, quarta-feira. A última vez que eu falei para vocês lá no acampamento, quem estava não lembro, sim, alguns rostos eu lembro, outros não. Eu tinha dito para vocês que eu não tinha muito para falar porque eu não consigo entender muito a cabeça dessa geração. O Evelyn Ogata Muraguchi e Marco Aurélio Freitas Rodrigues são professores da UEL, coordenadores do curso de medicina. Eles disseram o seguinte: teve uma mudança curricular no curso de medicina. Eles disseram o seguinte: as mudanças curriculares foram provocadas pela mudança na sociedade e na medicina. A geração Y, dos jovens, necessita estímulos externos constantes, age com objetivos a curto prazo, tem dificuldade com hierarquia e apresenta um crescente individualismo e extrema competição. Que ambientezinho bom, hein? Agora eu pergunto a vocês, nesse ambiente de tudo tem que ser muito rápido e ágil, tudo tem que ser a curto prazo, as pessoas perderam meio que a hierarquia no sentido de respeito, de valor, né, da experiência, da idade. Hoje em dia é uma coisa assim meio nebulosa. As pessoas são extremamente centradas em si mesmas e competitivas. Ou seja, uma selva. Certo? Uma selva. Eu pergunto a vocês, será que se tivesse assim uma meia dúzia de pessoas dispostas, verdadeiramente, tá? Voluntariamente, livremente, sem querer ganhar nada em troca, dispostas a dar a sua vida por alguém, o que você acha, ou como você acha que essas pessoas seriam recebidas na sociedade? Pensa bem. A cruz significa exatamente isso, um ato sacrificial, voluntário de amor. E a gente tem que fazer igual, certo? A cruz continua jovem, porque é para esse jovem que a gente tem que viver o Evangelho. A gente tem que estar disponível, a gente tem que sacrificar o nosso ouvido, o nosso tempo, a nossa energia, os nossos recursos, a nossa inteligência, principalmente o nosso conhecimento de Deus, para essa geração que aí está, gente. Caso contrário, a gente está fazendo qualquer outra coisa, menos vivendo o Evangelho. O que o mundo precisa foi o que ele sempre precisou, da cruz de Cristo. Não é novidade, isso é óbvio, gente. A gente tem que se converter, parar de viver para si mesmos e encarar seriamente esse autossacrifício voluntário, de se dar por alguém. Está muito difícil encontrar alguém que queira caminhar um quarteirão com alguém para ouvir. Está bem difícil. Twitter, gente, limitou as nossas conversas a 140 caracteres. Facebook, então,
A gente não olha mais no olho de ninguém, a gente não senta, a gente não toca, a gente não abraça, a gente não chora. Que tipo de vida é essa? Você gostaria de que alguém ouvisse os seus problemas? De alguém orasse com você? De alguém que tirasse do bolso e desse para você? De alguém que te carregasse no colo? De alguém que te conduzisse a algum lugar? De alguém que te ensinasse algo? Você gostaria disso? Você gostaria disso na sua vida? Tem que começar com a gente que tem que fazer esse ato. Isso é viver a cruz de Cristo, é dar a vida. Não é o que sobrar da nossa vida, é dar a nossa vida, o nosso tempo, o que a gente tiver, sacrificialmente, livremente e voluntariamente pelo outro. E isso começa na igreja. A igreja tem se tornado um dos lugares mais hipócritas da sociedade. Porque a gente tem a mensagem, a gente conhece a mensagem, mas a gente não vive a mensagem. O meu papel é ser profeta, né? Falar a palavra de Deus. Gostando ou não gostando, eu acredito que essa seja a mensagem de Cristo para nós. Uma coisa eu posso te garantir. Se você viver a radicalidade da cruz, você vai ser uma pessoa tão alegre, tão feliz, que vai todo mundo querer ficar perto de você. Porque era assim com Jesus. Ele vivia radicalmente aquilo para o qual ele foi enviado. A cruz continua jovem, gente. É só a gente viver. Amém? A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.